Eu sou o Rinco e hoje a gente vai estar criando aí uma função utilitária aí no nosso bot para estar respondendo as interações aí com um embed aí muito simples, sem a gente ter que escrever muito código nos nossos comandos, né? No servidor de desenvolvimento eu já vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de como que seriam essas respostas, né? Mas já vocês vão ver no código como que fica simples de usar. Eu tenho aqui o comando de exemplo e eu criei aqui 6 exemplos muito simples aqui de como que a gente vai estar utilizando essas funções, né? Então o primeiro exemplo aqui a gente responde a interação aqui com um embed bem simples, olha só. É só um embed com o textinho e a corzinha aqui do lado, né? Esse seria a resposta de sucesso. O segundo exemplo aqui é a resposta danger, a cor é vermelha. A gente pode usar isso aqui quando a gente retornar o nosso código lá, ou seja, quando o usuário estiver executando o nosso comando, porém, a gente não quer que o comando continue por algum motivo específico, como erro ou falta de permissões, né? Ou qualquer outra coisa aí, né? Terceiro exemplo aqui, ó, mais um embed bem simples aqui, só que com uma cor customizada. Eu coloquei no código, já eu mostro pra vocês. Quarto exemplo aqui, ele é quase a mesma coisa do segundo exemplo, porém, a gente vai estar exibindo um erro também, né? Não só uma mensagenzinha, mas a gente vai exibir o erro que pode ter ocorrido no nosso bot, né? No caso aqui, eu coloquei só um lorem, um texto completamente aleatório aí, que não tem sentido algum. E o quinto exemplo aqui seria um embed mais customizado, olha só. A gente tem aqui o textinho, né? Padrão, que a gente pode escrever no código. E aqui embaixo a gente tem um footer bem customizado. Esse aqui seria um embed de server. E por último aqui, eu tenho mais um exemplo aqui de embed customizado, só que dessa vez é com um autor, né? Eu vou mostrar no código aqui pra vocês como é que funciona isso. Bom, esse aqui é o código do comando, olha só como ele é bem simples. Eu só criei aqui um comando, coloquei uns subcomandos nele. Aqui embaixo eu obtive o subcomando e usei um switch, né? Agora, olha só como é que a gente tá respondendo essas interações. Olha como é simples. A gente tem uma variável que contém funções dentro e dentro dessas funções a gente passa um objeto aqui, onde vai conter a interação e o texto, né? A gente tem outras opções aqui dentro, porém isso aqui a gente vai utilizar quando a gente precisar e eu vou mostrar pra vocês durante esse vídeo, né? Mas vou mostrando aqui os outros exemplos pra vocês, ó. Aqui a gente tem aquela resposta de sucesso, é um verde. A gente tem o danger aqui, que é o vermelho. A gente tem a função inicial do embed reply, onde a gente pode customizar um pouco melhor, né? Se eu acessar as opções aqui, a gente tem uma opção a mais aqui, que é o embed, né? A gente pode customizar esse embed. Aqui embaixo eu meio que simulei que ocorreu um erro no nosso código e a gente catou o erro aqui, né? Com o cat. E aí a gente deu o reply com o preset danger aqui, né? E mandou o erro aqui dentro do code block, né? O quinto aqui eu usei um outro preset dentro da variável, que é o server. E o sexto aqui, um outro preset user. E assim que a gente fizer a função, eu mostro pra vocês como que a gente vai estar fazendo isso aqui. E no finalzinho do vídeo eu vou deixar um desafio aí pra vocês. Então assistam o vídeo completinho aí. E quando chegar no final, eu espero que vocês façam esse desafio, né? E antes da gente criar essa funçãozinha, eu tenho que lembrar vocês que essa base completa de bot aí a gente fez utilizando o comando npx umbraplus@laytest aí no terminal do VS Code com a pasta do projeto aberta. E aí a gente só vai respondendo as perguntinhas aí da CLI e ele vai criar esse projeto inteirinho de bot pronto pra gente desenvolver os comandos e os sistemas, né? Se você quiser entender um pouquinho mais e gerar aí o seu próprio projeto, acessa o vídeo aí no card ou na descrição, né? Mas vamos lá, aqui no nosso projeto a gente tem a nossa pasta source. Vamos entrar aqui na pasta de funções e vamos criar aqui uma nova pasta, porque eu gosto muito de organizar aqui as nossas funções bem separadinho para uma melhor manutenção futuramente, né? Eu vou criar a pasta aqui Discord dentro da pasta de funções, porque aqui dentro vão ter funções relacionadas diretamente com coisas do Discord, né? Aqui dentro eu vou criar o arquivo reply. Aqui dentro desse arquivo a gente vai ter uma função de responder as interações com o embed, né? Aqui no index da pasta de funções eu já vou exportar tudo que tiver dentro daquele arquivo. Deixa eu organizar melhor aqui, deixa eu excluir esse comentário. Então, já tô exportando tudo do arquivo reply aqui, né? Mais uma vez, o errozinho básico aqui, porque não tem nada sendo exportado ali dentro. É só a gente exportar qualquer coisa e ele já some o erro, né? Então, vamos começar aqui a fazer nossa função, né? Já começa importando tudo que a gente vai usar, né? É pouca coisa até, mas vamos criar aqui uma interface, né? Porque a gente vai estar recebendo um objeto como parâmetro da função. Então, a gente cria uma interface para definir a tipagem desse objeto bonitinho aí no TypeScript, né? Eu vou chamar essa interface de reply options e vamos definir aqui as propriedades que ela vai receber. Primeiro, ela vai ter uma interaction e a gente já vai estar usando aqui um tipo utilitário do TypeScript que é o exclude. E o que ele faz? Ele recebe aqui um genérico, onde o primeiro parâmetro do genérico é um union type, ou seja, é um tipo que tem diversos outros tipos. Olha só, o interaction ele pode ter um chat input command interaction, message context menu interaction, ele pode ter diversos tipos de interactions. E para esse nosso comando de responder com reply, eu quero responder todos os tipos de interactions, menos o autocomplete interaction, porque ele não se pode responder, não existe um reply no autocomplete interaction. Existe o response, onde a gente envia as
escolhas para a opção autocomplete. Então, essa é a única interação que não se pode responder normalmente, como a gente faria com todas as outras, né? Então, eu excluo o autocomplete interact de dentro aqui desse union types de interactions, né? E a gente vai ter aqui, dentro dessa propriedade interaction, todas as interações aí do Discord JS, menos a interação autocomplete, né? A gente vai ter aqui o texto que a gente quer dentro do nosso embed, né? Depois a gente vai ter aqui uma opção opcional, né? A gente põe uma interrogação aqui para definir que ela não é obrigatória igual às outras. Vai ser uma opção booleana para determinar se a mensagem vai ser efêmera, né? E se você não se lembra o que é uma mensagem efêmera, é aquela mensagem que aparece só para quem executou a interação, né? O comando, o botão ou qualquer interação aqui, menos autocomplete, né? A gente vai ter aqui essa propriedade customizada, vai se chamar update, que vai determinar se a gente quer ou não editar ou atualizar a interação, né? Já já eu vou mostrar um exemplo para vocês sobre isso, mas coloca ela aqui que vai dar sucesso. E depois a gente vai ter o clear, essa aqui vai ser uma opçãozinha que a gente vai poder remover os componentes aí facilmente, né? Se a gente quiser atualizar. Então vamos supor que a gente clique num botão, então a interação vai ser uma interação de botão e a mensagem dessa interação vai conter componentes. Então se a gente especificar na função que a gente quer atualizar, a gente pode passar o clear aqui que ele vai remover os componentes pra gente. Eu vou pôr um content aqui também, e esse content é diferente aqui do text. Esse text vai ficar na descrição do embed, e esse content é o conteúdo da mensagem normal. Caso a gente queira mencionar alguém nessa resposta, né, a gente pode passar um content aqui mencionando a pessoa, então a menção vai funcionar, porque as menções não funcionam dentro dos embeds, né, só no conteúdo da mensagem normal. Então a gente pode passar aqui um content opcional, né. Logo aqui embaixo vamos criar agora uma outra interface que vai ser a Embed Reply Options. Essa aqui é uma interface meio que base que a gente vai usar nos presets daqui a pouco, né? A gente vai criar presets e essa aqui vai ser a interface base, né? Mas vamos criar aqui a interface da nossa função. Ela vai estender a nossa interface base, né? Então a gente já põe que ela estende aqui o Reply Options e vamos passar aqui duas propriedades para ela. A primeira é color, que vai ser uma string, e a segunda vai ser embed, vou determinar aqui como opcional, e o tipo vai ser um embed data do Discord JS, né? Que eu tô importando aqui. Só isso. E agora a gente já pode exportar a nossa função chamada embed reply. E olha só, já parou de dar o erro aqui, que a gente finalmente exportou algo desse arquivo. E agora aquele processo simples, a gente vai estar extraindo aqui do objeto que a gente está recebendo como parâmetro nessa função. O objeto é o embed reply options, que contém essas opções e todas essas outras. Então eu vou extrair primeiro a interação e depois eu vou extrair o texto. E olha só o que eu vou fazer aqui. Vou usar aqui o REST operator. Ele vai pegar todas as propriedades que a gente não extraiu nesse objeto e vai colocar dentro de um novo objeto chamado options. Então esse objeto options tem todas as outras propriedades, menos essas duas que a gente acabou de extrair aqui. Agora, dentro da execução da função, a gente vai extrair de dentro das options todas as outras opções, só que com uma diferença. Eu determinei aqui diversas propriedades opcionais, porém, dentro da minha função eu não quero que elas sejam opcionais, eu quero que elas comecem já com algum valor. Então, olha só, vamos começar com um efêmero. Lembrando que eu estou fazendo do jeito que eu gosto, mas você pode customizar da maneira que você preferir. No meu caso, eu prefiro que todas as minhas respostas de interação sejam efêmeras. Então, caso eu não queira passar essa propriedade, por padrão eu quero que ela seja true. Então eu faço um igual aqui de recebe, né? E ponho aqui o booleano true. E é só fazer a mesma coisa para todas as opções que eu queira, né? No caso da update, como a maioria das vezes que eu for usar essa função aqui, eu vou estar respondendo uma interação e não atualizando ou editando, então eu vou colocar false aqui, né? Lembrando que a gente colocando dessa maneira aqui, essas variáveis só vão receber esse valor caso na hora que a gente chamou essa função, a gente não especificou a propriedade. Então, se eu especificar lá na hora que efêmero seja false, isso aqui não vai fazer a diferença, né? O efêmero aqui ele vai vir falso. Então, isso aqui só acontece caso as propriedades sejam indefinidas, né? Aqui em color eu não preciso definir nenhum padrão, porque eu determinei que color é obrigatório. E aqui no embed, eu vou renomear ele para data, porque eu quero criar uma variável chamada embed aqui. Então, eu só ponho dois pontos aqui, passo aqui data como name. Nesses outros aqui a gente põe um recebe para atribuir um valor padrão, só que nesse caso aqui eu pus o dois pontos e não o igual, né? O dois pontos vai só renomear a propriedade para esse novo nome aqui que eu passar aqui depois dos dois pontos, né? Depois eu extraio o clear também. No clear eu não quero definir nenhum valor padrão. E por último aqui um conteúdo também não quero definir nenhum valor padrão. Agora que a gente já extraiu todas as opções aqui restantes, né? A gente pode criar o nosso embed, né? Então vamos criar um embed
aqui usando o Embed Builder. Vamos abrir o construtor aqui. Primeiro eu já passo a cor. Nessa função eu espero receber um código de cor hexadecimal, igual eu determinei aqui no meu arquivo de settings aqui na minha propriedade colors, né? Então todas as minhas cores aqui são cores hexadecimais. Mas se você utilizar outro padrão de cores, você adapta aí no seu código, né? E nesse caso aqui eu tô usando a função ex_RGB da minha libmeshSci Discord, né? Depois eu passo aqui a description. A gente vai espalhar aqui todos os outros dados do embed que a gente passar dentro da propriedade aqui no parâmetro da função, né? Fazendo dessa maneira aqui, se eu quiser customizar o embed, basta eu criar um embed normal dentro aqui dessa propriedade, e aí todas as propriedades de embed que eu defini dentro dessa propriedade aqui vão ser passadas aqui, elas vão ser espalhadas dentro aqui desse construtor de embed, né? Então se eu passar uma propriedade description aqui dentro, ela vai sobrescrever essa description que a gente já passou aqui. Porém, se eu fizesse assim, se eu colocasse o espalhamento aqui em cima, primeiro ele espalharia aqui as propriedades e depois ele definiria essas aqui. Mas dessa maneira aqui, caso eu opte por definir uma descrição direto na propriedade de embed aqui da nossa função, ele sobrescreva essas outras propriedades aqui. Eu vou criar uma variável chamada components e ela vai servir para limpar os componentes da mensagem, caso a gente passe aqui o booleano clear, né? Como aqui é um booleano, dentro dessa propriedade components eu quero que tenha um array ou undefined, né? Então eu faço o seguinte, eu vou fazer um ternário aqui dentro desse clear. Então aqui a gente tem a nossa estrutura de ternário simples. Então dentro do primeiro bloco, a gente vai atribuir o valor na variável components, caso clear tenha um valor verdadeiro, e esse outro bloco aqui, caso clear tenha um valor falso, né? Então, caso eu passe aqui o clear e ele seja true, eu quero que dentro de components receba um array vazio, porque assim limpa os componentes da mensagem. Mas caso seja falso ou undefined aqui dentro, eu quero que a nossa variável receba undefined, e aí ele não vai limpar os componentes. E agora a gente vai fazer um if simples aqui, e agora que a gente vai criar a nossa estrutura para responder a todos os tipos de interação. Então olha só como é simples. Primeiro, eu verifico se eu passei a propriedade update. Quando eu passo a propriedade update, ou eu quero atualizar uma interação, ou eu quero editar uma resposta. Eu verifico aqui, eu vou fazer outro if, eu vou verificar se a interação é um componente de mensagem, ou seja, se ela é um botão ou algum select menu, né? Se ela for, então ela vai ter o método update. Então eu posso fazer um interaction update e eu passo as nossas opções que a gente já definiu aqui, né? Então eu passo aqui o conteúdo que a gente recebeu aqui em cima, eu passo aqui os embeds e eu passo aqui os componentes, né? E olha só, eu não preciso passar o efêmero aqui, até porque se eu tentasse passar, não existe a propriedade efêmero dentro do update, porque a gente vai estar atualizando uma mensagem que já foi enviada. Então, se essa mensagem não for efêmera, não tem como a gente tornar ela efêmera, atualizando, né? Fiquem atentos a isso. Beleza, mas caso não seja um componente de mensagem, a gente vai poder dar um edit reply. Ó, vou mostrar para vocês que o update não existe na interação se ela não for um componente de mensagem. Então, se eu fizer aqui o interaction update, olha só, não existe update, ó. Eu tento pôr aqui, mas não aparece a opção update. Essa opção update só vai aparecer se a interação for um componente de mensagem, né? No edit reply a gente vai passar as mesmas coisas aqui, né? Prontinho. Mas caso a gente não passe a propriedade update ou ela seja falsa, a gente só vai dar um reply, né? E aí no caso, todas as interações têm o método reply, né? E nesse método a gente pode passar aqui o efêmero. Então a gente passa o efêmero que a gente obteve aqui em cima e passa o resto das propriedades. No caso aqui, a gente não precisa passar os components porque a gente está respondendo uma interação do zero, né? Então ela não vai ter componentes para serem limpos. E por último aqui eu passo content também, eu passo conteúdo para ficar certinho, né? Só isso aqui já funciona. A gente pode chamar essa função e passar aqui só uma interação e um texto e a cor, né? E ela já funciona. Mas eu quero criar presets aqui para que eu não tenha que ficar passando a cor toda hora, ou caso eu tenha um preset customizado aí do embed, eu não tenha que customizar ele o tempo todo, né? Então olha só o que a gente vai fazer. A gente já vai começar aqui exportando uma variável constante aqui chamada reply. Ela vai receber um objeto e aqui dentro desse objeto a gente vai pôr diversas funções. Então olha só, o primeiro preset que eu quero criar aqui é o preset success, que vai ser uma resposta simples de embed com uma cor verde do embed, né? Então eu crio a função aqui e eu recebo as opções aqui como o reply options. E olha só, eu vou estar recebendo essas opções aqui em cima e aí eu não preciso passar a cor e nem customizar o embed. Dessa maneira que eu tô fazendo aqui, eu quero só um preset simples para poder responder as interações, né? E aí a gente pode usar aqui o nosso embed reply e a gente pode, olha só, primeiro eu vou passar a cor. Como eu tô criando um preset aqui, eu posso passar uma cor direto aqui, né? Então eu tô pegando aqui a cor verde do meu arquivo de configurações. Nesse preset eu quero que o clear sempre seja true. Então sempre que eu usar aqui esse preset, ele vai sempre limpar os componentes, né? Você pode criar um preset que não faça isso, né? Mas nesse caso eu quero que ele sempre limpe os componentes. Eu espalho aqui o resto das opções, né? Só isso aqui a gente já
já criou um preset e agora eu vou criar rapidamente aqui todos os outros presets que vocês viram aí no exemplo no começo do vídeo. Esse aqui é o preset de Danger, ele só tem a cor vermelha. Eu vou ter aqui um outro preset aleatório aqui, vai se chamar Primary, e eu tenho uma cor Primary. Lembrando que aqui eu poderia colocar qualquer outra cor, né? E eu poderia colocar um nome qualquer aqui dessa função para ser o preset, né? E agora olha só o que eu fiz aqui. Eu tenho o preset Server. Esse preset é diferente porque olha só, eu peguei aqui a nossa interface de opções e eu uni, quando eu uso esse E aqui na tipagem aqui do parâmetro, significa que eu estou unindo essa interface com essa outra interface que eu acabei de criar aqui dentro mesmo, né? Então é como se fosse uma interface só, todas as propriedades dessa interface Reply Options mais a propriedade Guild, que é uma guilda do Discord JS, né? Essa aqui a gente importou aqui em cima a guilda, né? E aí eu já extraio ela aqui e termino de espalhar o resto das opções, né? Nesse caso, eu criei um preset onde contém um footer customizado aqui no nosso embed, né? Então a cor é primary e a gente também tem uma customização aqui do embed apenas do footer, né? E o footer vai conter aqui o nome da guilda e o ícone da guilda, ou nada caso ele não tenha, né? Caso a guilda não tenha um ícone. E no final aqui termino de espalhar o resto das opções, né? Por último aqui, quase a mesma coisa aqui do de cima, só que agora com um user, né? Passo aqui a propriedade user também do Discord JS. Nesse caso aqui eu criei um autor. Só tô usando aqui uma função create embed autor da minha lib Magic Scion. Olha só, a gente puxou ela aqui em cima. Essa função aqui é simples. Eu só pego aqui um user, passo o user aqui dentro e ele vai criar um autor com a imagem e o nome do usuário, né? Se não fosse isso, eu teria que criar aqui manualmente. Eu passaria o name, né? E aí eu dou um user.displayname ou username ou qualquer um desses outros names que existem aqui, né? E o ícone também faria a mesma coisa, né? User, display, avatar URL, né? E aí eu faria assim, né? Mas usando aqui essa funçãozinha da minha lib, né? É muito mais rápido, né? Se eu quiser fazer algo bem simples, né? E daqui a gente já criou os presets mais simples que a gente poderia ter criado. E agora a gente vai fazer algo muito legal aqui, que é melhorar nossos comandos, né? Então olha só, eu tenho aqui, vou acessar aqui minha pasta de comandos. Dentro dos comandos privados aqui eu vou acessar Systems. E olha só, eu vou tentar editar o mais rápido possível aqui para vocês verem. Mas olha só, vou expandir aqui. Tá vendo essas respostas simples? Se eu dar um npm run dev aqui, aqui a gente tem respostas muito simples. Eu vou mostrar no server como que elas estão agora. Olha só, eu vou usar aqui o comando sistemas global mensagem, que é um comando de editar as mensagens. Eu já fiz um vídeo. Se você quiser, volta aí a série, você pode ver o vídeo que eu mostro como é que faz esse sistema. Mas olha só, vou enviar aqui e olha só como ele enviou a mensagem. Ele enviou uma mensagem muito simples aqui, só com um textinho. Mas eu posso usar essa função que eu acabei de criar para mandar esse texto aqui dentro de um embed com uma corzinha do lado, para melhor visualização do que aconteceu, né? Então olha só, a gente pode substituir isso aqui, ó. Eu vou começar comentando essa linha toda aqui e a gente pode puxar aqui reply de dentro de functions. Nesse caso aqui, eu quero exibir um embed verde, né, de sucesso. Então eu posso só passar aqui a nossa interação e o nosso texto. E o texto eu posso copiar daqui de baixo, ó. E pronto, ó. Só isso aqui, só essa linha já vai responder a nossa interação com um embed bonitinho aí. Deixa eu atualizar aqui para vocês verem. O comando é o sistemas global canal. Então eu vou definir esse aqui, ó. Então quando eu enviar, olha só, ele deu um erro aqui no nosso terminal, obviamente, né? Mas por que ele deu esse erro? Por causa do defer reply. E é aí que vai entrar a opçãozinha update que a gente passou, né? A gente passa o update aqui como true, né? E aí ele vai editar essa nossa resposta que foi adiada, né? Então vamos dar um npm run dev aqui de novo. E aí a gente pode usar o comando e vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente. E tá aqui já a nossa resposta bonitinha, olha só. A gente bate o olho, já identifica que deu tudo certo no comando, né? A gente tem um embedzinho aqui com a cor verde e tudo mais. E aí a gente pode fazer isso aqui para todos os outros subcomandos, né? Mas olha só, vou dar um exemplo agora do nosso modal, né? Vamos abaixar aqui, vamos acessar aqui o nosso componente de modal que a gente tem aqui embaixo. A gente tem um interaction reply muito simples aqui. Vamos substituir, né? Nesse caso, olha só o que ele faz. Como a gente está retornando código, eu quero que o usuário, quando bater o olho na mensagem, perceba que não deu certo o que ele tentou fazer, né? Então vamos aqui o nosso reply e eu vou usar o preset danger com vermelhinho, né? Então eu posso passar aqui a nossa interaction e o nosso texto. E o texto eu vou passar só aqui esse nosso BR Builder e eu posso apagar aqui esse reply e só isso aqui já vai funcionar, né? Ó, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai gerar esse erro aqui, né? Esse erro é muito simples de ser gerado, ó. Eu vou fazer um sistema global mensagem, passo a ação. A ação ela foi salva numa variável do nosso código, né? Porém, se eu resetar aqui, ó, vou dar um npm run dev de novo, eu acabei de resetar. Não dá mais pra gente obter aqui os dados iniciais, né, da variável. Então, como a gente tá com o modal aberto aqui, quando eu
enviar, a gente vai obter o nosso reply com o embedzinho vermelho, olha só. Não foi possível achar os dados iniciais, utilize o comando novamente. Então a gente já tem a nossa resposta aqui, bonitinha, o usuário bateu o olho, ele já percebeu que não funcionou, né? Diferente dessas nossas respostas aqui com um conteúdo simples da mensagem, que a pessoa ela vai ter que ler tudinho para ela entender do que se trata, né? Já com os embeds a pessoa pode identificar rapidamente se o comando funcionou ou se o comando falhou, né? E olha só, aqui no final a gente tem um edit reply. Nesse caso, como o comando ocorreu até o final, aqui seria um embed verde de sucesso, né? Então eu posso passar aquele aqui, ó. Passa aqui a nossa interaction, passa a propriedade update como true, porque a gente quer editar a resposta, né? E passa o nosso textinho. E eu posso passar ele aqui, ó. Vou copiar e posso apagar isso aqui. Então vamos testar aqui mais uma vez. Sistema global mensagem. Vou alterar a mensagem de entrar. Não vou alterar nada, só vou clicar para enviar para vocês verem que funciona. E tá aqui o nosso embedzinho verde, a mensagem de entrada do sistema global foi alterada. E tá aí, você pode pegar e responder todos as suas interações dessa maneira. Só dando um aviso aqui para vocês, isso aqui é uma função simples para a gente responder a interação rapidamente. Então, se você quiser enviar componentes, enviar botões, enviar arquivos dentro da resposta, aí você vai lá e usa o Interaction Reply, Interaction Edit Reply normal, se você quiser enviar componentes e um monte de outras coisas, né? Mas nesse caso aqui, eu só quero responder rapidamente a execução do comando ou de qualquer tipo de componente ou modal, né? E galera, como eu falei no comecinho do vídeo, eu vou estar deixando aqui o meu desafio para vocês. Eu quero ver, hein? O meu desafio é que vocês criem outros presets aqui, além desses que eu dei de exemplo aqui. Pode customizar mais aí o embed de vocês, ou se vocês preferirem, vocês podem modificar ainda mais essa função, né? Se vocês quiserem mais customização aqui dentro dessa função, modifiquem aí conforme o conhecimento de vocês, mas o desafio mesmo é criar mais presets aqui, além desses que eu criei, né? Eu quero ver que tipo de presets aí que vocês vão criar para responder suas interações. Ó, eu já vou deixando uma dica aqui para vocês. A gente pode ter um preset user e ao invés de pôr no autor aqui do embed, você pode criar um footer dizendo tal usuário está executando o comando, e aí esse preset aqui tem a propriedade efêmera como falso, né? Você passa como falso aqui e dessa forma você vai ter uma mensagem de embed no chat onde todos podem ver, e no footer vai mostrar quem que executou o comando e tá recebendo essa mensagem, né? Essa é minha dica aí, esse é meu pontapé inicial aí para vocês criarem os seus próprios presets, mas eu quero ver, né? Cria os seus presets, entra no meu Discord, que o link tá na descrição aí, é o primeiro link, e me mostra os presets que vocês fizeram aí, e eu quero ver quem vai ser o mais criativo, né? E não se esqueçam, olha só, ficou com alguma dúvida nesse vídeo? Alguma coisa não tá funcionando? Pode entrar no Discord e vem no chat de dúvidas aqui que a gente vai tentar te ajudar. Então foi isso, sinceramente eu espero que vocês tenham gostado, e também espero que tenham entendido, e não se esqueçam, eu sou o Rinco.